Transformados pela provação. O que os desafios, os problemas e as dores da vida têm a nos ensinar? Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje no dia 25 do Devocional de Quaresma. Bom dia, Cássia, Gigi. Bom dia, Chay. Deixa eu fixar o comentário aqui. Aí. Sabadão, bom dia, Thalita. Bom dia, pai. Sabadão. Dia de fazer as coisas com mais calma. Gosto muito. Espero que as mulheres tenham tido um bom dia da mulher ontem, que tenham se celebrado, que tenham recebido o carinho que chegou até elas, porque a gente precisa estar aberto, né? A gente tem falado sobre isso, né? Que às vezes a gente não recebe o amor, não percebe o amor porque a gente está fechado para isso. Bom dia, Leia. Então hoje nós vamos falar do que os problemas, qual que é a função deles na nossa vida. A gente já tem adiantado isso aqui, na verdade, né? Que na verdade problema é um rótulo que a gente dá para as coisas, né? Bom ou ruim são rótulos que a gente dá para as coisas. E nós estamos aqui, ó, no dia 4 da quarta semana. Então a gente já falou aqui sobre por que nós estamos aqui. Já falamos sobre como nós somos planejados para agradar a Deus por meio do nosso florescimento. Bom dia, Renata. Como nós somos feitos para ser parte da família de Deus e nós nos relacionamos e nos realizamos uns nos outros. E nessa semana a gente está falando de como nós fomos formados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. E Cristo viveu muitas provações, né? Muitas. Para que ele levasse a mensagem que ele queria na sua passagem por aqui, que se eternizou, né? E nos impacta até hoje. Estamos aqui na Quaresma refletindo sobre tudo isso. Daí, gente, celebraram seu dia ontem? Se permitiram ter um momento só com vocês? Ontem na palestra eu falei sobre isso, sobre como nós mulheres, diferente dos homens que são muito mais racionais, muito mais práticos, muito mais objetivos, nós temos muito mais sensibilidade. Nós somos muito mais cíclicas, né? Nós temos momentos que a gente está super em alta, que a gente está super produtiva, que a gente está super bem, e outros momentos que a gente está mais em baixa. E a gente precisa se dar o direito de viver todos esses momentos na nossa vida. E ser transformado pela provação também significa isso, né? Significa acolher aquilo de ruim que nos acontece. Porque muitas vezes o que nos causa sofrimento? É aquilo de ruim que me acontece ou é a minha resistência, a minha não aceitação? Então hoje já vai trazendo para tua consciência qual que é o maior problema que você tem hoje. O maior estresse, a maior preocupação, talvez a maior insatisfação que você tem. O que é isso? Qual que é essa questão? E começa a pensar no que muda. Bom dia, Pri. O que muda se você olhar para essa situação como algo que é seu, a ser vivido? E tudo bem, talvez, passar por isso. O que muda quando a gente faz isso? Quando a gente olha para os nossos problemas e pensa, tá, isso aqui faz parte. Bom dia, Rô. Vou começar minha leitura aqui, tá? Então abra o coração e escute com ele. Transformado pela provação.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que a leitura da Bíblia. Então, às vezes, a gente vai ser muito mais transformado pelas nossas experiências, em especial as negativas, porque quando está tudo muito bem na nossa vida, a gente se deleita, mas a gente não cresce, na verdade. Quando tudo tá bem, a gente se acomoda. E tudo bem, a gente precisa de descanso. Mas a gente veio a esse mundo para o crescimento. Você se defronta com as circunstâncias da vida? Bom dia, Jéssica, Meire. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas do dia. Então, às vezes, não é tanto a teoria que vai te fazer crescer, embora ela possa fazer isso, ela possa acelerar o seu processo, ela possa facilitar o seu processo, mas você buscando aprendizado ou não, o aprendizado vai atrás de você. E se você não buscar ele voluntariamente, igual a gente está fazendo aqui, muitas vezes o aprendizado vai te buscar através de problemas. Porque os problemas vão te obrigar a desenvolver qualidades. Jesus nos alertou de que teríamos aflições no mundo. Bom dia, Rosileide, Josi. Jesus nos alertou que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já tem outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir. Pois não é coisa estranha e nem fora do comum o que vai lhes acontecer. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a sua dor for intensa, nos dias que você decide buscar somente a Deus, que é tudo de que a gente precisa. A gente se lembrar da onde a gente veio, a gente se lembrar de quem a gente realmente é, por trás dessa carcaça temporária que nós estamos vestindo. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer as orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Então, quantas vezes a gente não está perdido aqui na vida, às vezes só olhando para aquilo de ruim que a gente tem, às vezes preocupado e dando valor demais para coisinhas pequenas, e é quando um problema de verdade surge na nossa vida que a gente reenquadra tudo. Puxa, aquilo que eu estava sofrendo nem era tão importante assim. Bom dia, Carol, Gé, Analice, bem-vindas. Então, quantas vezes a gente fica sofrendo demais por coisas pequenas, daí a gente passa por um real problema ou vê alguém passando por um real problema e fala assim: gente, do que eu tô reclamando? Então, às vezes o problema tá trazendo essa consciência para nós.
Nessa semana eu participei de um workshop que tinha uma pessoa lá que passou por uma experiência de quase morte. Na verdade, ele ficou em coma profundo, quase dado como morto, assim, por 10 dias e voltou à vida. E ele recebeu essa experiência como uma segunda oportunidade. Uma oportunidade, inclusive ontem eu conversei sobre isso também com uma pessoa. Uma oportunidade de viver diferente. Um grande despertar. Um homem que é um pai de família, que tem uma carreira. E ontem eu conversei com uma mulher que passou por uma experiência muito parecida, de passar por um problema de saúde muito, muito grave e entender como um grande despertar, de tipo, o que eu estava fazendo da minha vida? Então, quantas vezes a gente sabe o que a gente deveria estar fazendo, a gente sabe o que é bom para nós, mas a gente fica empurrando a vida com a barriga e a vida muito gentilmente pega e dá um tapa na nossa cara de o que você está fazendo. Às vezes o problema veio para fazer isso. Johnny Erickson Tada observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele, mas apenas quando sofremos nós os conhecemos. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. A Priscila contribuindo. Tenho certeza. Para mim também, quando tomei o susto, que foi muito menor que o seu, foi o momento que eu mais exercitei a entrega, porque eu tinha muita dificuldade de soltar aquela ilusão de que eu queria controlar a minha vida, de que eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Então, às vezes, a gente precisa ser forçado a se render a um plano maior. E é aí que vem os nossos maiores crescimentos, o nosso maior amadurecimento, o nosso maior reenquadramento sobre a importância das coisas, a importância que a gente está atribuindo a cada coisa. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão. José, que foi vendido pelos irmãos e tornado escravo e preso, porque ele foi, não bastasse ele ter sido vendido como escravo, ainda foi acusado injustamente de ter dado em cima da mulher de uma autoridade e foi preso. Então o começo ali da vida dele foi só injustiças. Só que ele se manteve na sua integridade o tempo todo. E depois ele recebeu destaque por isso. Daniel na cova dos leões poderia ter sido poupado. Jeremias de ter sido lançado no poço de lama. Os naufrágios de Paulo. Os 3 jovens hebreus que foram jogados na fornalha em chamas. Deus não evitou que nada disso acontecesse. Ele permitiu. E em decorrência disso, cada um desses homens foi trazido mais para perto de Deus. Os problemas nos obrigam a olhar para Deus e a depender dele em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo na mão de Deus, o único que ressuscita os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Como que eu olho para os meus problemas se eu me lembro que eu sou espírito? Se eu me lembro que Jesus sofreu de todo tipo de dor física e emocional e voltou íntegro. E porque Ele vive, eu posso crer nisso também no amanhã para mim. Como que eu olho para os meus problemas quando eu lembro disso? E como é que eu vou lembrar disso se não me conectando com a minha fonte?
Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai, e ele pretende usar isso para o bem, mesmo que o mal e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como os dias da sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, tudo que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes a seu Filho. A questão é que a gente confunde tudo coopera para o nosso bem, o bem de todos aqueles que amam a Deus, com tudo coopera para que os nossos desejos sejam atendidos. E o nosso desejo ser atendido não é sinônimo de o nosso bem. Porque o nosso bem maior é o nosso amadurecimento espiritual, é a nossa liberdade espiritual. E ter todos os nossos desejos atendidos, muitas vezes, é ter as nossas vaidades atendidas. É ter o nosso egoísmo atendido. É ter as nossas ilusões e carências atendidas, que não existem. Nós somos plenos espiritualmente. Vamos compreender essa passagem bíblica de Romanos que eu acabei de ler. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz Deus faz que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz Deus faz tudo nesse mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes nesse mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Para compreender inteiramente essa passagem de Romanos, você precisa examinar frase por frase. O que significa falar que nós sabemos? A nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, anseios ou otimismo. É a certeza que se fundamenta na verdade de que Deus está no controle do universo e ama a todos nós. Então a vida tá ruim para mim, isso não é porque Deus não tá olhando por mim, isso não é porque Deus me odeia, mas porque isso faz parte do propósito dele e eu posso me abrir para entender isso. Quando a passagem diz que Deus age, há um grande projetista por trás de tudo. A nossa vida não é resultado do acaso, destino ou sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Ele que comanda o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, não se engana. Ele não comete erros, Ele é Deus. Em todas as coisas. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. Também inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Então, se a gente olhar para a morte de Jesus mesmo, para toda a crueldade que ele viveu, se a gente olhar para isso de forma isolada, parece algo horrível, não parece? Meu Deus, como é que Deus está deixando isso acontecer com Jesus? Mas quando a gente entende o plano da salvação para nós, a missão de Jesus de nos educar, de nos mostrar através do exemplo dele, que nós podemos sim ser agredidos verbalmente, que nós podemos sim ser desacreditados, que nós podemos sim ser agredidos fisicamente, humilhados. Isso não muda quem a gente é. Jesus nunca mudou por causa de nada que fizeram para ele. E ele ainda voltou depois.
Então esse é o maior exemplo de que nós podemos seguir. Puxa, se Jesus passou por tudo isso e ele estava encarnado em carne e osso como eu posso escolher ser como ele. Para fazer um bolo, você usa farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, esses ingredientes podem ter um sabor desagradável, mas se você misturá-los e levá-los ao forno, eles vão se tornar deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Quando Deus coopera para o bem, isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Deus converte o mal em bem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Então, hoje eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Eu não sei o quanto isso está em paz dentro de você hoje. Mas na minha vida foram os piores problemas que eu passei que mais me ensinaram, né? Tudo que eu ensino hoje, todo o meu trabalho hoje, todas as lives que eu faço, todos os eventos, todos os atendimentos, tudo isso se abriu na minha vida, se tornou possível na minha vida devido às minhas dores que eu fui buscar cura. Então, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, eu não teria a contribuir na vida das pessoas como eu tenho. Na área jurídica, eu fiquei tanto tempo teimando, não entendendo por que era tão desgastante a situação X ou Y. Mas eu precisei passar dos meus limites no direito, para eu abrir a minha cabeça para fazer uma mudança. Porque o direito, ele era uma parte da minha vida que não era uma coisa assim que me realizava tanto, mas eu gostava. Mas até que precisou se tornar uma grande crise, um problema de relacionamento profissional que me levou a buscar ajuda. Então Deus estava ali me cutucando: Tainá, eu tô te incomodando, sai daí, eu tenho outro plano pra tua vida. Mas eu pensava: não, mas tá ruim, mas tá bom, não tá tão ruim assim. Tem vários aspectos positivos, vou ficar aqui. Vou tentar um pouquinho diferente aqui, vou tentar um pouquinho diferente aqui. Enquanto eu não fui forçada a buscar outra opção, eu não saí. Então, às vezes, o problema também é Deus falando: viu, para de ficar achando que você tem que ficar nesse quarto escuro aí. Tem um quarto muito mais iluminado para você, mas você precisa sair daí. Então, às vezes, o problema é tipo: olha para essa situação, para de se conformar com isso. Entende? Quando a passagem fala daqueles que o amam e foram chamados, essa promessa é para os filhos de Deus, não para todos. As coisas acabam contribuindo para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir seu próprio caminho. Essa era a Tainá. Essa era a Tainá quando queria que as coisas fossem sempre do jeito dela. Não, tá ruim aqui, mas eu quero fazer dar certo, eu vou fazer dar certo, eu quero provar pra mim mesmo que eu vou fazer esse negócio dar certo, em vez de olhar para um monte de outras oportunidades ali do lado. Na hora que eu me rendi, muitas outras oportunidades floresceram, e isso acontece comigo até hoje. Às vezes eu coloco na minha cabeça: eu vou fazer projeto X, o plano X, eu vou fazer a estratégia X agora. E aí eu fico teimando naquela estratégia. Nossa, tá dando trabalho isso aqui. Deixa eu fazer um ajuste aqui, deixa eu fazer um ajuste aqui. E aí às vezes eu preciso, às vezes desse momento aqui que a gente tá tendo agora, pra eu olhar: nossa, e se eu tentar uma outra coisa aqui, e abandonar um pouco isso aqui, e tentar essa outra coisa aqui, e puf, vai pra frente. Então às vezes o que não tá dando certo na sua vida não é pra ser. Só que às vezes a gente fica nessa de: aquilo que não tá dando certo na minha vida está dizendo que eu sou um fracasso. Não, às vezes tá só dizendo que aquilo não é pra ser, não é o plano de Deus pra você. Perceba.
E também essa passagem fala de acordo com o seu propósito, né? Que ele coopera para o bem daqueles que o amam de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel da adversidade. Na primeira semana teve um dia que eu contei uma metáfora aqui, né? Dos 2 pedaços de mármore. Um que era uma estátua exuberante e o outro que era um azulejo. E o azulejo se sente injustiçado porque os 2 vieram da mesma caverna, são feitos da mesma substância, mas a estátua é muito mais admirada do que o azulejo. E aí a estátua virou para ele e falou assim: então, mas você lembra quando o artista foi tentar te transformar numa obra de arte e você não permitiu que ele usasse as ferramentas em você porque doía? Ele falou assim: eu lembro, doía muito mesmo, eu não deixei mesmo. Ele falou: pois é, mas eu deixei, porque eu sabia que ia me tornar algo melhor. Então a própria obra de arte, o próprio mármore do estado bruto, nós somos como mármore bruto. E a gente não vai chegar na nossa essência se a gente não permitir que a vida vá descascando a gente, vá moldando a gente. Só que o martelo do joalheiro, ele vai insistir com a gente. Então, igual o exemplo que eu dei meu na área jurídica, ele ficou aqui me cutucando, me dando umas marteladinhas aqui, e eu ficava meio que me esquivando, até que ele pegou e deu uma bordoada, falou assim: minha filha, vamos fazer alguma coisa. E é isso que a vida faz com a gente. Então ela tá mostrando, mas eu tô me acomodando, eu tô teimando, eu tô talvez procrastinando. Aí vem uma bordoada. Se formos realmente obstinados, a vida vai usar uma britadeira. Ela usará o que for necessário. Deus nunca vai desistir de nós. Só que Deus não é um pai humano, um pai que não confia na nossa grandeza, um pai que tem medo de nos ferir, um pai que tá olhando para nós dessa condição igualmente humana. Deus é o Criador, Deus é essência, Deus é Espírito, Deus sabe quem a gente realmente é. Então ele não quer pouca coisa para nós, não. Ele não quer pouca coisa para Silvia, ele não quer pouca coisa para Priscila. Então ele não vai economizar. Se para ele precisar despertar essas pessoas, para ele precisar forçar essas pessoas a crescer, ele precisar ser radical, ele vai ser. Porque nenhum de nós vai carregar um fardo maior do que aguenta. Só que a gente se subestima. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente na sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o seu caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais do que ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando eu vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Hoje, quando eu tenho uma crise, quando eu tenho um momento assim que a vida fica bagunçada, eu já sei que é o próximo nível me chamando,
que é para eu acordar para algo melhor, que é para eu talvez desapegar de um ciclo, desapegar de alguma coisa, e do mesmo jeito eu já sei que eu tenho muito trabalho pela frente. Eu sei que eu tenho um novo processo para viver. E eu aprendi isso vivendo muitos processos até eu parar de teimar com eles. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso, o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Porque Deus nos eximiria de passar por aquilo que Ele permitiu que o próprio Filho passasse. Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Então, às vezes, quando você tá, para quem é mãe aqui, às vezes tem algum pai aqui também, não sei. Mas você tá, o seu filho nas primeiras experiências de vida, ele vai comer pela primeira vez, ele vai fazer careta. Ah, isso é estranho, não sei se eu quero isso. Vai entrar na água pela primeira vez. Quando a gente sai do útero da nossa mãe, a gente chora. Porque é um mundo novo, a gente está acostumado com aquilo ali quentinho, confortável, escurinho, úmido, e de repente aquela luz. A gente chora. E para quem está assistindo, para um adulto que está vendo aquilo, nossa, nasceu, que coisa mais linda. Para a criança é, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Por que eu fui tirado de onde eu estava? Então muitas vezes a gente vendo um problema é como uma criança nascendo. Para Deus é como uma criança com medo de entrar numa piscina. A gente não vê a nossa capacidade de lidar com aquilo, de superar aquilo, de florescer por meio daquilo, mas Deus vê e por isso Ele está nos colocando. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, às vezes, para você, uma doença, um estresse no trabalho, uma crise no casamento é algo assim, meu Deus, eu não queria estar passando por isso, o que eu vou fazer agora? E para Deus vai, filha, aprende com isso. Vai e cresce um pouquinho mais. Eu quero ver você florescer. Eu quero ver você mais madura, mais inteira. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. E aqui que entra aqui uma coisa que eu falo muito e que eu falo o tempo todo, que é você cuidar de você. Se você é aquela pessoa que você está sempre vazia por dentro, que você está sempre esgotada, você não vai ter recurso para usar os problemas de mola na sua vida. Lembre-se que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço o plano que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, ele disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então os irmãos de José, eles venderam ele como escravo, eles tinham ciúme dele e venderam como escravo, mentiram para o pai sobre isso. Só que José manteve a sua integridade mesmo passando por muitas e muitas provações e merecidas, porque ele não fez mal nenhum, mas ele se manteve como Jesus se manteve. E ele colheu os frutos disso. Imagina o quanto que ele não foi edificado no caráter dele, procurando aprender com esse problema, porque ele podia ter se revoltado com os irmãos que depois precisaram dele, mas ele não. Ele buscou a sabedoria, ele buscou o entendimento. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei por esse período difícil.
Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento, não no que você queria, né? Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir o seu exemplo. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. Corrie ten Boom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determina os seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava a sua recompensa. Ele não estava movido por quão cômodo era liderar o êxodo, porque não era nada cômodo, era extremamente difícil, desafiador, estressante, tumultuado, era caótico, né? Mas ele tinha uma missão que foi confiada a ele por Deus, que era conduzir essas pessoas. E no fim, o que ia trazer paz para o espírito dele era cumprir essa missão, era suportar esse fardo. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito. E ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo, mantenha o foco no resultado. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências das dolorosas próprias desse mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. Eu achava meio absurdo quando eu ia fazer alguns cursos e falavam assim: teve um problema? Agradeça pelo problema. E hoje eu entendo, porque se eu fico num estado de resistência, de luta, de revolta, é claro que eu preciso deixar minhas emoções fluírem, mas eu posso acolher as minhas emoções, me permitir sentir aquilo sem me apegar àqueles pensamentos de resistência, aqueles pensamentos de ruminação. Porque esses pensamentos que me deixam às vezes estagnadas naquele lugar, e esses pensamentos vão colocar meu foco negativo e vão alimentar o meu estado de resistência, de dor, de sofrimento. Então eu posso ficar, puxa, nossa, eu não tô entendendo por que aconteceu isso aqui ainda, mas eu vou entender. Eu não queria que tivesse acontecido isso aqui agora, mas eu vou tirar algo de bom nisso. Então, se eu não faço esse exercício de abertura, o que acontece? Eu começo a colocar meu foco no negativo, e quanto mais o meu foco está no negativo, mais parece que a minha vida vai decaindo. Já aconteceu com você, por exemplo, de você estar tendo um bom dia? Exatamente, quando a gente fala isso não podia ter acontecido, eu deveria ter feito isso, fulano de tal deveria ter feito isso. Isso tudo é resistência, a gente quer mudar o passado e isso nos deixa completamente impotentes. E aí, qual que é uma coisa que eu observei em mim, vivendo e aplicando isso aqui?
que quando eu ficava remoendo demais algo de ruim que acontecia, eu ficava num estado negativo e aí eu só enxergava o negativo de tudo e era aquela sensação de hoje tudo está dando errado pra mim. Conhece essa sensação de nossa, hoje tudo tá dando errado pra mim? E o que acontece se você trocar o hoje tudo tá dando errado pra mim por será que hoje eu tô olhando só pro negativo? Porque foi isso que eu percebi na minha experiência. Então, por isso que quando o problema acontece hoje, eu posso não estar entendendo, eu posso não estar feliz, mas eu penso, não, mas vai ficar tudo bem, não, mas eu vou entender, eu vou fazer alguma coisa boa com isso, porque eu não quero ficar na negatividade. Porque senão eu entro naquela de olhar só pro copo meio vazio. E aí o meu estado, eu vou me enfraquecendo, eu vou ficando impotente diante do que acontece, porque eu tô olhando só para aquilo de ruim. E aí, às vezes, a vida vai precisar dar um tapa em mim, para me acordar de novo. A Bíblia diz alegrem-se sempre no Senhor. Ela não diz alegrem-se no seu sofrimento. Isso seria masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse, alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele participa do nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem realiza isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir, seja paciente e persistente. A Bíblia diz, entenda que os problemas vêm para testar a sua fé e gerar em você perseverança. Mas deixe que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento, é um processo de uma vida inteira. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Então, quando eu entro na rejeição e na negação, eu começo a me distanciar da minha vida. Me distanciando da minha vida, da realidade, eu vou me distanciando de mim mesma. E aí eu perco muito com isso. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo renova-me, usa essa situação para me tornar mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte o que queres que eu aprenda. Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. Na minha vida, quando isso acontece, eu estou percebendo que algo está travado, que algo está estranho, está ruim, e eu não estou sabendo o que fazer com aquilo. Muitas vezes eu me distancio e abro uma nova oportunidade aqui para ver o que acontece, porque é assim que eu vou dar abertura para enxergar o que Deus está me enviando, né? Só que o que acontece? A gente demora para se abrir, para fazer esse movimento, demora para desapegar, fica muito preso na mesma situação. Então hoje o tema para reflexão é: existe um propósito por trás de cada adversidade.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem que foram os que foram chamados? Todos foram chamados, mas aqueles que o amam atenderam esse chamado. A pergunta para você meditar hoje: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Bom dia, Alex Nelore. Que bom te ver aqui. Qual que foi o problema que te edificou, que te moldou? São muitos, mas tem algum que te marcou mais? Se eu não tivesse tido um grande problema, eu não teria feito minha transição de carreira. E foi um aprendizado gigantesco. Eu fiquei na época me sentindo muito injustiçada, me sentindo perseguida pela pessoa com quem eu me desentendi profissionalmente. E hoje eu entendo que ela era um enviado de Deus para me tirar de um lugar ao qual eu não pertencia. Precisou ser um grande problema, uma grande crise. Quando eu digo crise, eu comecei a ter crise de pânico nos domingos, de pensar que segunda-feira eu ia ter que trabalhar. Eu comecei a duvidar do meu caráter, eu comecei a duvidar de quem eu era. Foi uma crise feia mesmo. Eu precisei chegar no meu limite para buscar ajuda. E foi uma das maiores bênçãos da minha vida, sem a qual eu não estaria aqui hoje, dando essa live, fazendo o que eu faço, ajudando as pessoas da forma que eu ajudo. Qual que foi o seu problema? Se você ainda não foi transformado por ele, se você ainda não cresceu através dele, é porque ainda tem aprendizado. É porque esse processo ainda está em andamento. E sempre que vem uma crise, você pode saber que Deus quer algo mais para você. Que Deus está te convidando para subir mais um degrau no seu crescimento. Fez sentido, gente? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Ah, gente, vocês estão muito quietos. Encerro então por hoje? Amanhã nós vamos falar como nós somos transformados por meio da tentação. Baita assunto também. Então espero vocês. Ah, que bom, Rosileide. Obrigada. Então, gente, espero vocês amanhã, domingão, às 7, pra gente falar sobre crescimento por meio... Ah, que bom, Carol! Isso aqui merece uma reflexão profunda. Ah, que bom, gente. É sempre melhor quando vocês falam, tá? Obrigada pelo feedback de vocês. Então nos vemos amanhã para falar sobre crescimento por meio da tentação, tá? Tenham um ótimo sábado, obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Gigi. Até amanhã, gente.